Boa tarde a você que nos acompanha aqui nesse meu canal, na minha página Prof. Wagner Romão. Eu sou professor do Departamento de Ciência Política aqui da Unicamp, também atualmente presido a Associação de Docentes, o nosso sindicato de docentes aqui da Unicamp, a do Unicamp, e tenho usado esse espaço aqui para conversar com pessoas da política, dos movimentos sociais, das entidades, enfim, da sociedade civil aqui do Brasil, a respeito do que nós estamos passando nessa pandemia, nessa situação inédita, né, extremamente difícil para o mundo todo, e também com pessoas da política, para a gente um pouco tentar organizar, né, contribuir para a organização de um caminho que possa ser o melhor, tanto para a gente poder evitar os malefícios da pandemia, né, seja com relação à questão das vidas, que é o elemento mais importante, seja também com relação aos impactos em outras áreas, né, e esse também é o tema que nós vamos tratar aqui hoje. Eu estou aqui com o Iago Montalvão, queria agradecer muito o Iago. O Iago é presidente da União Nacional dos Estudantes, a nossa gloriosa UNE. Iago, muito obrigado pela tua presença aqui, por ter separado um pedaço do teu tempo para a gente poder também discutir aqui a questão importante da luta pelo adiamento do Enem. Obrigado, eu que agradeço o convite, estamos sempre à disposição para discutir e lutar juntos aí pela nossa educação, pelos temas importantes do nosso país. Iago, a gente tem se encontrado aí nos últimos meses, né? Nos encontramos presencialmente há acho que há 2 meses lá em São Paulo, naquela atividade do Direitos Já, né? E justamente a gente estava falando sobre a importância da educação e da necessidade da defesa da educação nesse momento, enfim, nesse período do governo Bolsonaro, a educação tem sido muito atacada, né? E nesse momento que a gente está vivendo de pandemia e de uma dificuldade, uma necessidade das pessoas não estarem juntas presencialmente, né? A suspensão das atividades escolares presenciais que a gente está vivendo em todo o Brasil, né? Seja a suspensão total do semestre, seja o que está acontecendo aqui, por exemplo, na Unicamp, em que a gente tem, enfim, tentado continuar o semestre de uma maneira, eu diria, precária, né? Porque é uma maneira que não estava prevista, né? Isso está acontecendo aqui na na Unicamp, também na USP e na Unesp, e acho que muito poucas outras universidades federais, né? Eu queria que você comentasse um pouco isso, né? Como é que está sendo o balanço dessa situação, para que depois a gente pudesse entrar nesse tema do adiamento do Enem, para a gente discutir e focar nisso na sequência. Mas eu acho que esse balanço seria interessante você fazer, porque, como eu disse, uma parte das universidades estão mantendo as aulas, né, remotas, né, numa situação de bastante dificuldade, eu diria, né, e outra parte está suspendendo as aulas, né, suspendeu o semestre. Como é que você está vendo isso nesse momento? E qual que é o prognóstico, né? Porque a gente tem muita incerteza a respeito, né, da saída dessa crise, né, da finalização da quarentena. Acho que a gente está muito cedo para a gente pensar nisso, infelizmente, né? Mas eu queria que você passasse um pouco do que vocês estão pensando a respeito disso. Bom, de fato, nós estamos vivendo um momento inédito, né? Assim, acho que na humanidade nunca passou por isso, né? Nem no Brasil, nem em nenhum outro país. Então, a gente acaba vendo uma série de desafios que também são novos, né? Por exemplo, quando foi que nós tivemos aulas suspensas por tanto tempo, assim, né? Totalmente suspensas, sem nenhuma forma de solução, porque não tem o que fazer, né? As aulas precisam estar suspensas, que seria uma irresponsabilidade, um perigo enorme manter a aglomeração nas universidades. Eu acho que isso é ponto passivo, não tem ninguém que esteja contra isso nas nossas universidades, né? Agora, isso gera outras ponderações, né? Quer dizer, como vai se completar o calendário acadêmico, como os estudantes vão ter acesso a atividades remotas,
tudo isso são debates importantes. A primeira coisa que nós afirmamos, assim, com contundência, é nem todos os estudantes conseguem acessar atividades remotas. Isso eu acho que é o primeiro elemento de qualquer conversa, de qualquer situação. Para além disso, mesmo aqueles que têm condição de acessar aulas remotas, ainda assim são aulas que virão de uma qualidade, vamos dizer assim, reduzida, e não por culpa de ninguém, porque a aula presencial ela tem elementos, né, pedagógicos, tudo isso, muito melhores. Então, o que nós acreditamos é que é importante o posicionamento das universidades federais de suspender os calendários. Agora, onde for mantido, é necessário que se dê as condições necessárias para os estudantes conseguirem acompanhar isso. Na USP, por exemplo, a gente conseguiu, não foi o suficiente, a gente continua batalhando para isso, mas a gente conseguiu distribuição de chips, né? Acho que na Unicamp também rolou algo parecido, né? É o mínimo para que os estudantes consigam acompanhar o que, por um outro lado, não pode impedir que esses estudantes tenham o prazo de trancamento de matrícula estendido, que não seja cobrada a presença, que não seja cobrada a prova obrigatória para quem não consegue fazer, porque aí sim você está excluindo estudantes de uma forma absurda, assim, aí não tem condição. E nós achamos que por isso que essas aulas EADs aí têm que ser vistas com muita delicadeza, com muito cuidado, e não podem virar algo, assim, fora do contexto ou colocado a qualquer custo aí para buscar resolver um problema de calendário, né? Então, tem que ter esse cuidado aí, nós achamos muito importante. E as universidades precisam auxiliar os estudantes também, né? Tem estudante que recebe bolsa, tem estudante que depende do restaurante universitário. Isso tudo precisa ter cuidado para ninguém ser prejudicado nesse momento, né? É isso mesmo. Iago, a gente está pelo Fórum das Seis, né? Eu coordeno o Fórum das Seis hoje, que reúne as entidades de representação da USP, da Unesp e da Unicamp. A gente, desde o início, manteve essa posição, né, de muita preocupação a respeito dessa situação de permanência do semestre, né? A gente tem visto também do lado dos docentes, né? Muitos não têm, assim, a menor traquejo, né, para lidar com esse veículo aqui que nós estamos fazendo, né? E a nossa preocupação é muito, muito forte também nesse sentido. Eu acho que a gente precisa estar muito articulado para pensar o que vai ser, né, os próximos meses também, porque eu tenho dito sempre que o que tem se tentado fazer é algo muito, quer dizer, a nossa universidade optou, né, a reitoria da nossa universidade, decisão de conselho universitário optou por manter as atividades. Eu acho que a gente precisa realmente ter todas as preocupações com relação a avaliações, né, nesse período, mas eu penso que tem uma agenda aqui muito importante para nós, logo nós vamos ter que tocar nessa agenda, que é o que nós vamos fazer numa situação em que não está muito claro se vai haver uma volta à normalidade, né? Quer dizer, se fala muito de uma nova normalidade, e acho que essa é uma agenda importante para que nós, tanto a UNE como os DCEs, as entidades de representação estudantis e docentes, possam se articular para discutir isso, né? Ô, Iago, eu queria entrar no tema do Enem, né? Eu estou aqui, você sabe que a do Unicamp, nossa entidade de representação, ela é uma seção sindical do Andes, né? O Andes também se posicionou aqui numa carta que enfim, encabeçada aqui pela UNE, né? A respeito de de uma busca, né? De uma solicitação de suspensão do calendário do Enem, junto ao Ministério da Educação, junto ao Ministério Público Federal, Congresso Nacional, Conselho Nacional de Educação e a toda a sociedade civil. A ideia, exatamente, né, acho que é bom a gente contextualizar para as pessoas que estão vendo também, ela tem a ver justamente com essa questão da desigualdade de acesso à educação e à escola nesse momento de pandemia, né? Eu queria que você falasse um pouco disso e também a respeito desse bloqueio, né, que o Ministério da Educação
e o próprio INEP estão fazendo a esses incessantes pedidos pelo adiamento do Enem, que tem sido feito por uma parcela muito ampla, né, de entidades da sociedade civil, do mundo da educação. Queria que você falasse um pouco para a gente como é que está essa campanha e quais podem ser os desdobramentos dela nos próximos dias. Uhum. Bom, nós, desde o primeiro dia que o MEC divulgou o cronograma aí desse Enem 2020, nós já nos pronunciamos ali em defesa do adiamento. Na verdade, assim, para ser mais detalhado, o que nós solicitamos foi a suspensão do edital para a criação de um comitê, de uma comissão, um grupo de trabalho, enfim, que reunisse especialistas, entidades representativas, professores, secretários de educação, para todos juntos ali discutirem qual prazo de adiamento seria necessário para que os estudantes não fossem prejudicados. A partir daí veio Conselho de Secretários de Educação, veio Frente Parlamentar de Educação no Congresso, que tem todos os partidos, vários partidos, veio, enfim, manifestação de centenas de entidades, agora mais recentemente, incluindo entidades de reitores, né, das universidades federais, dos institutos federais também, como a Andifes e o CONIF. Isso é muito importante porque mostra que há um consenso em torno dessa pauta, né? Você vê, por exemplo, Todos pela Educação, que é um movimento que nós não temos proximidade com eles do ponto de vista de projeto educacional, mas nisso a gente concorda. Você vê que tem deputado de direita e de esquerda. Então, tem de tudo, porque a situação ela é muito objetiva, não se trata de uma questão política ou ideológica, se mantiver a data, quem é mais pobre vai ser prejudicado, porque quando está em casa, quando você está na escola, claro que já existe a desigualdade, porque o jovem que tem uma família, né, com melhores condições, está numa escola melhor, ele vai ter um preparo melhor. Agora, quando você não tem nem o ambiente da escola, com o professor, com o laboratório de informática, com a biblioteca, que auxilia o estudante e tenta reduzir um pouco essa diferença social, você tem uma condição melhor. Quando você não tem essa aula, o estudante que está em casa, às vezes ele não tem internet, às vezes ele não tem computador, às vezes ele até tem internet e computador, mas ele não tem nenhuma sala em casa para estudar, ele tem uma família com 5 filhos, mais 2 avós e um cachorro correndo, e não dá para concentrar no estudo. Então, assim, são várias condições que esse estudante que hoje está em casa, ele não consegue se dedicar, então ele vai estar prejudicado. Por isso que todas essas entidades, por isso que nós estamos solicitando, estamos reivindicando e lutando por esse adiamento, né? Inclusive, o abaixo-assinado que a gente lançou, ele está com quase 180 mil assinaturas, mais de 170 mil, é o adiaenem.com.br, quem quiser assinar e divulgar também, que a gente está na meta de chegar aos 200 mil aí, de hoje para amanhã. Então, mas além disso, tem várias iniciativas, entramos na justiça, fomos ao STJ com mandado de segurança, vamos recorrer, tem ação da Defensoria Pública da União em São Paulo, tem projetos de lei no Congresso Nacional, né, que propõem a suspensão do calendário. Tudo isso a gente está acompanhando, está batalhando, está organizando, e estamos usando os instrumentos que a gente tem à nossa mão aí, né, que são os tuitaços, o abaixo-assinado, mandar e-mail para parlamentar, tudo que for possível para construir pressão. Excelente. O Iago, e nenhuma conversa com o MEC, né, ou com o INEP, teve alguma tentativa ou não? Olha, nós, enfim, encaminhamos o pedido ao MEC logo no início, né, mas desde o início eles estão totalmente fechados a qualquer discussão, né? O próprio ministro da Educação, já ali no primeiro momento em que nós emitimos uma nota pedindo um adiamento e que logo em seguida o CONSED, né, do secretário de Educação se somou, aí a imprensa deu uma certa visibilidade, o ministro foi para o Twitter falar que era coisa da esquerda, que queria cancelar o Enem. Nunca foi, né? Nunca houve essa proposta
de cancelamento do Enem ou de pular um ano do Enem. Isso aí são fantasias que o ministro cria para tentar desmoralizar o movimento, colocar pânico nas pessoas, né? Mas não há proposta de adiamento do Enem, de cancelamento. O que a gente está propondo é um adiamento que seja estudado junto com especialistas e com representantes, para saber quanto tempo é o tempo possível e necessário, né? Agora, o que não dá é para ficar do jeito que está, né? Mas o MEC insiste, cria polêmica, cria mentiras, fala que é coisa da esquerda, fala que é cancelamento, mas tudo isso eu acho que está caindo por água abaixo. Ele não tem conseguido sustentar esse argumento. Por ali está difícil, eu acho, viu? Embora hoje o Bolsonaro tenha dito que poderia ser que adiasse, só que aí o MEC falou que não tem nada oficial ainda. Só que aí o Bolsonaro fala que se adiar vai ser só um mês, vai ser esse ano ainda, então também talvez possa ser um movimento deles para tentar apagar essa polêmica, né? Então, acho que estamos atentos aí para tentar, da melhor forma possível, o adiamento justo disso daí. Ô, Iago, está quase fazendo um ano do 15M, né? Daqui na sexta-feira, nós temos aí um ano daquela jornada maravilhosa, né? O 15M, depois do 30M, que foi uma jornada muito forte também. Lembrando, né, que a UNE foi uma das protagonistas desse movimento todo, né? Acho que toda também o movimento docente, o movimento dos funcionários, estudantes secundaristas, enfim. Que balanço você faz, Iago? Eu sei que a gente está num momento difícil, assim, de possibilidade, inclusive, de renovar, de ir às ruas, né? Sobretudo num momento de tensionamento político cada vez maior, porque o Bolsonaro, de lá para cá, né? Talvez o 15M tenha sido o momento que inaugurou, né? Uma pressão que vinha das ruas e que mostrava insatisfação não só com a questão da educação de maneira geral, mas com acho que uma questão de dignidade, né? Sobretudo no campo da educação, da ciência, da tecnologia, uma questão relativa à dignidade, né, das pessoas que atuam nessas áreas e também da sociedade civil em geral, que entende que a educação é uma política pública essencial para o país, estratégica para o país, né, para uma nação soberana e assim por diante. Acho que o 15M teve esse papel, e de lá para cá, muito embora a gente não tenha conseguido nem derrubar o Weintraub e nem derrubar Bolsonaro, né, nós estamos tendo um processo político aí de um enfraquecimento relativo do Bolsonaro, né, e também do ministro da Educação, enfim, do governo como um todo. Que balanço que você faz, Iago, desse ano, né, de mobilizações e dessa conjuntura política extremamente complexa que nós estamos vivendo, em que nós temos um presidente enfraquecido, nós não temos condições e nem devemos ir às ruas, né, porque nós estamos nessa quarentena, e, por outro lado, é um presidente que se fortaleceu na sua relação com os militares, né, se povoou o governo federal de militares, né, estabeleceu uma espécie de pacto, né, com o Exército Brasileiro, sobretudo. É uma conjuntura bastante difícil. Eu queria que você falasse um pouco disso, Iago, por favor. O teu microfone. Bom, lembrando da questão do 15 de maio, né, é importante essa lembrança, porque o mês de maio do ano passado foi um mês de muita mobilização, né, começou quando o ministro falou da balbúrdia, na sexta-feira passada mesmo, que foi dia 8, a gente já estava lembrando que foi um ano de algumas das primeiras passeatas, quando teve em Niterói, na UF, teve na UFBA, que na verdade eram para ser assembleias, que viraram manifestações, da quantidade de gente que estava indignada com aquilo que o governo estava falando e fazendo, né? Então, no dia 15 agora, nós vamos comemorar esse um ano, né? Para além de comemorar como uma forma de relembrar, queríamos estar relembrando, fazendo passeata de novo, mas não tem condições, como você falou, mas vamos fazer um ato virtual, a gente está chamando o 15 de maio do tsunami virtual da educação aí, com essa pauta do Enem, né? Como ano passado a gente focou na pauta dos cortes, esse ano a nossa pauta é o adiamento do Enem, porque é uma pauta talvez a mais ampla, a mais forte da educação hoje
E então queria também já deixar aí o convite para todos. É um dia que a gente vai fazer tuitaço, vai fazer live com debate, vai fazer uma série de ações aí, publicações, vídeos, fotos com esse tema do tsunami, da educação e, sobretudo, do adiamento do Enem. E acho que é importante relembrar esse um ano porque foram as principais manifestações, as maiores, né, contra o governo Bolsonaro, e que tem um destaque pelo seu tamanho, pela sua magnitude e pelas pessoas que participaram. Você vê ali muita gente que não tinha costume de estar nesses espaços, gente que não é da política, não participa, que eu acho que ali começou um processo de desgaste mais intenso do governo. E ali também, dali para até hoje, você vê que o governo foi cada vez mais apostando num diálogo com uma parcela específica da sociedade. O Bolsonaro, ele faz questão de ser o presidente de uma parcela, ele não faz questão nenhuma de ser o presidente de todos os brasileiros, né? Ou pelo menos de manter algum nível, né, de diálogo. Ele escolheu falar para uma bolha muito específica, de uma maneira muito radical, muito extremista, e cada vez mais ele amplifica e radicaliza o discurso para essa bolha, para esse segmento, né? É por isso que a gente vê ele agora desrespeitando o isolamento, fazendo um discurso anticientífico, né? Dizendo que não existe essa coisa dos médicos falarem que tem que ficar isolado. Enfim, uma irresponsabilidade absurda, mas que eu acho faz parte desse plano, dessa estratégia de dialogar com esse setor extremista. Agora, até onde até onde ele sobrevive com essa postura, eu sinceramente não sei, porque acho que ele está numa queda, desde o início do governo, ele não consegue recuperar apoio para além desse núcleo, desse extremista dele, né? Então, me preocupa, né? Porque ou ele vai se enfraquecer ao ponto de se isolar, e aí, de fato, pode sofrer um impeachment ou algo do tipo, ou ele vai voltar atrás de alguma forma, e ele já deu alguns sinais disso, e vai começar a ceder algumas coisas aí para a política tradicional, para o centrão, essa coisa da distribuição de cargos, e o que pode ser um problema, porque ele vai se organizar ali para se manter no poder, né? Ou ele pode radicalizar de uma vez e aí tem a possibilidade do autogolpe, né? Que muita gente fala, de dizer, olha, estão querendo me derrubar, estão querendo acabar comigo, então eu vou precisar endurecer o regime aqui, vão precisar ser mais duro. Aí não sei se os setores militares podem dialogar com isso, ou se ele mesmo. Eu acho que essas mudanças na Polícia Federal, muito além de uma questão só de proteção da família dele, eu acho que tem a ver com isso. Eu acho que tem a ver com ele tá se vendo ficar cada vez mais isolado e está se municiando da força bruta, vamos dizer assim, né? Já que ele não consegue ganhar na política, ele vai tentar ganhar na força bruta. É na Polícia Federal, é no Exército, etc. e tal. Então, acho que a gente precisa ter cuidado com isso, né? E por isso que eu defendo que esse momento tem que ser um momento de ampliar. Não adianta a gente querer tomar ações radicalizadas se elas não tiverem respaldo, porque aí a gente vai ficar vai ser todo mundo muito radical, todo mundo muito ousado, muito extremista e tudo mais, mas você não encontra caminhos para essas coisas andarem. Então, eu acho que nós precisamos trazer a OAB cada vez mais, CNBB, setores médios da sociedade, enfim, povo, sempre o povo, né? Mas a fim de conseguir uma boa maioria social, política, ideológica, para a gente conseguir ter nossas ações, que eu não discordo que tem que ser radicalizadas, mas tem que ser, antes de mais nada, efetivas, né? Tem que ter resultado, senão a gente fica só falando para nós mesmos e dando uma massageada na consciência, e aí, por isso que eu acho que temos que buscar ações concretas, efetivas, assim.
É legal, Iago, concordo com você. Acho que a gente tem que, sobretudo nesse momento, né, em que as manifestações de rua não estão permitidas, em que o mesmo Congresso está funcionando de uma maneira precária, né, com as videoconferências, né, acho que é muito importante esse momento para que a gente possa acumular forças, né, fazer as críticas necessárias e que têm que ser feitas, e também usar os métodos pela internet para que a gente possa ampliar essa mobilização. Mas a minha visão também é de que o Bolsonaro precisa sair o mais rápido possível, né? Porque a permanência do Bolsonaro ela ela é muito daninha para a sociedade brasileira como um todo, para um projeto de país soberano e sobretudo para a educação, para a ciência e tecnologia, para que a gente possa também ter enfim, um governo que organize a sociedade ou ajude a organizar a sociedade nesse período de pandemia, né? Queria até, Iago, comentar agora no final agora às 7 da noite a gente vai ter eu vou ter mais uma conversa com o Frederico de Almeida, que é meu colega aqui no Departamento de Ciência Política. Nós vamos conversar a respeito do judiciário, né? O judiciário tem um papel importante de manter a Constituição, de defender a Constituição, e acho que é muito importante que a gente entenda também a situação do Bolsonaro, desculpa, a situação do STF, sobretudo nesse contexto, ainda mais agora que há esse processo em andamento, né, liderado aí, organizado, né, pelo Celso de Mello, que é o decano do STF. Então, convido vocês que estão assistindo, e você, Iago, também, se tiver um tempo, mas se não tiver, que veja depois, né, essa conversa que eu acho que vai ser bem bacana. Iago, queria agradecer a tua disponibilidade, né, para a gente conversar sobre esse assunto tão importante. Eu vou manter esse vídeo aqui na minha página, também vou divulgar nas redes sociais. Acho que é muito importante que a juventude, né, sobretudo a juventude que vai fazer o Enem esse ano, também esteja ligada, né, nessa batalha que a União Nacional dos Estudantes está fazendo, né, em defesa desse direito dos estudantes, enfim, de qualquer pessoa que está prestando o Enem para entrar numa universidade, essa batalha pela igualdade de condições, né, para que todo mundo possa ter igualdade de condições para poder prestar o seu exame e poder ter justiça na entrada, nesse processo de entrada na universidade, né? Passa você para as tuas considerações finais aí, Iago. Beleza, não, valeu, agradeço de novo pelo convite. É isso, essa é a ferramenta que a gente tem hoje para conversar com as pessoas. É sempre bom a gente se munir de informações, debates, sempre aprende também nessas discussões, né? Então é isso, conte com a gente, nós vamos continuar lutando até o fim pelo adiamento do Enem, pela defesa da educação, pelo combate a esse governo da morte, né? Esse governo que estimula a morte das pessoas quando desrespeita todas as restrições e recomendações médicas. Então, contem com a Uni, assinem um abaixo-assinado, adiaenem.com.br, e depois de amanhã, sexta-feira, dia 15, um ano do tsunami da educação, luta nas redes, a hashtag AdiaEnem. Vamos lá, que eu acho que é possível a gente vencer, e se a gente vencer, isso vai mostrar mais uma vez que esse governo não presta, que esse governo não consegue governar e que nós temos razão daquilo que a gente defende e que se a gente se juntar, se unir, a gente consegue ter vitórias aí. É isso. Valeu, Iago. Um grande abraço. Já divulguei a página aqui nos comentários, tá? E Opa, nos vemos aí nas próximas lutas. Aquele abraço, obrigadão. Obrigado, tchau, tchau. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.